Não é novidade para ninguém que o exercício físico é algo muito importante nas nossas vidas. De acordo com uma pesquisa feita pelo SESI em 2023, cerca de 52% da população brasileira não pratica nenhum tipo de atividade física. E isso é um absurdo, tendo em vista todos os benefícios que essa prática nos traz. Porém, hoje eu não estou aqui para falar sobre os benefícios de entrar para uma academia, mas sim para te mostrar esse mundo do exercício físico de uma maneira como um engenheiro veria, ou seja, um ponto de vista mais técnico e estático, para que você possa entender melhor sobre como de fato uma máquina de academia funciona, evitando lesões e aperfeiçoando seu treinamento. A máquina em questão, analisada estaticamente pelo meu grupo, foi o Crossover, um equipamento versátil utilizado muito para musculação e condicionamento físico. O Crossover é um sistema com duas colunas verticais e polias ajustáveis, que nos permite uma variedade de exercícios, onde você pode ajustar a quantidade de peso desejada para realizar qualquer exercício possível. E é justamente nessa parte onde muitas pessoas se enganam, ao pensar que a força que elas estão fazendo é equivalente ao peso que foi configurado por elas na máquina. Mas qual é a verdadeira força que estamos fazendo ao praticar um exercício? Essa força pode variar devido à quantidade de polias que estão acopladas em cima do peso nas máquinas de crossovers. Essas polias podem ser chamadas de polias principais. E geralmente nas academias são encontradas máquinas com uma ou duas polias principais, o que pode variar bastante o resultado de uma em relação à outra. Tendo em vista que uma máquina apenas com uma polia principal fará com que a força realizada pelo atleta seja a força gravitacional proveniente do peso dividida por 2. Enquanto uma máquina com duas polias principais fará com que essa mesma força gravitacional seja dividida por 4, o que requer menos esforço do atleta para puxar o peso, pois a gente terá a presença de mais um cabo para poder dissipar essa força gravitacional. Essas polias são projetadas para minimizar fricções, tornando o movimento mais suave e eficaz. Isso não apenas prolonga a vida útil da máquina, como também evita lesões, pois as polias diminuem o atrito desnecessário na hora de realizar um movimento. Em nosso projeto, buscamos analisar um crossover com duas polias principais. Portanto, foi desenvolvida uma tabela, onde colocamos o peso em questão configurado pelo atleta para fazer o movimento e a força real que ele vai fazer na hora de realizar o movimento de força do exercício. Essa tabela pode ser encontrada com mais detalhes no relatório do projeto. Através da tabela citada, nós podemos obter uma margem de qual seria o esforço necessário para que um determinado peso se mova e o atleta complete o exercício realizado. Como por exemplo, se quisermos levantar 70 kg em um crossover com duas polias principais, ou seja, a força gravitacional seria dividida por 4, o atleta teria que realizar um esforço de 171 N, o que seria diferente se tivéssemos um crossover com apenas uma polia principal. Para nos aprofundarmos melhor sobre os detalhes de como é o funcionamento do crossover, eu optei por pegar o diagrama de corpo livre que a gente usa no relatório, pois lá estão representados todos os elementos que são importantes para que a máquina trabalhe de maneira correta. No canto inferior direito, a gente tem o peso, representado em cinza, e logo acima dele, lembrando que esse peso é o peso que o atleta vai escolher para realizar o determinado exercício. Logo acima do peso, a gente terá duas polias acopladas, que são as duas polias principais. Como eu comentei, a nossa análise estática é baseada numa máquina que possui duas polias principais. Você pode notar no diagrama de corpo livre que a gente tem dois círculos ali. Seria um círculo amarelo, representando uma das polias, e um círculo verde por trás, que representa a outra polia principal. Mas elas têm o mesmo diâmetro, são iguais praticamente. Então, as duas polias significa que a gente vai ter dois cabos, o que vai nos resultar em 4 trações. Portanto, a força gravitacional proveniente do peso vai ser dividida em 4 na hora que chegar lá nas mãos do atleta para que ele realize o esforço físico. Logo acima, a gente tem a polia A, que é onde a gente tem uma reação no eixo Y, que é o RA, representado no diagrama do corpo livre, e a gente tem na esquerda dessa polia, no canto superior direito, na polia A gente tem mais duas polias que servem para a transição dos dois cabos para um cabo só, para que o atleta possa puxar um cabo só quando o cabo chegar nas mãos dele, e também serve para direcionar a corda para o lado certo. A gente tem também a polia B, que é onde a gente tem uma reação também no eixo Y, que é a RB, representado no diagrama do corpo livre, e também vai direcionar o cabo para baixo, para que o atleta possa realizar aí o determinado movimento, para que o cabo seja direcionado para as mãos dele. E a gente tem também a força final, que nada mais é do que o esforço que o atleta vai precisar fazer, que como eu comentei, seria a tração no cabo, seria a força gravitacional proveniente do peso dividido por 4. Em resumo, as polias não são apenas roldanas giratórias. Existe toda uma engenharia por trás que garante que o seu treino seja seguro e eficaz, tendo em vista que o papel delas é inegável para a prevenção de lesões, pois tendo conhecimento que
o esforço realizado pode variar de acordo com o tipo de máquina, mesmo que você utilize o mesmo peso, sendo uma máquina com uma polia principal ou duas polias principais, você pode se prevenir de ultrapassar seus limites e acabar se machucando. E espero que a minha explicação tenha ficado clara e muito obrigado.